Boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente está iniciando mais um TED, o último desse ano, né? Nós vamos fazer um recesso aí da virada do ano. A programação para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, já está lá no site, né? espírita.info/TED, pois vocês podem consultar lá. E em janeiro a gente continua a nossa jornada. Hoje a gente está recebendo o Gabriel, nosso amigo lá do IDJF, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o tema de hoje, né, a questão de hoje é: Kardec era evolucionista? Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse tema e as diversas perspectivas sobre ele. Para a gente começar o nosso encontro, eu vou pedir à Flávia, se ela puder fazer uma pequena prece para a gente iniciar. Vamos cerrar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pedindo à espiritualidade amiga que está conosco neste momento, para que possa nos envolver a todos, a fim de que possamos apreender tudo aquilo que for explicado na noite de hoje. Pedimos também a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, que nos ampare, nos fortaleça a nossa fé, para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, seguros, com fé, com esperança de dias melhores para o nosso planeta. Assim, agradecidos por tudo, pedimos então que este estudo da noite de hoje seja de real proveito para todos nós que aqui nos encontramos. Que assim seja. Muito bem. Gabriel, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Oficial de início de estudo, né? Para mim é um prazer, uma satisfação me reunir a vocês para que a gente possa pensar juntos a respeito desse tema. Como ele explicou aí já de início, é o funcionamento aqui. A minha proposta é fazer uma provocação inicial, colocar a minha posição e depois a gente abre para recolher as posições e as contribuições de quem estiver aqui presente, tiver interesse em contribuir para o nosso debate. A pergunta é bem específica, que me foi proposta. Aliás, eu quero agradecer o Eli, né? Ele sempre me propõe assim, temas e discussões muito tranquilas, assim. Então, é amizade verdadeira e espírita. A pergunta é se Kardec era evolucionista. Eu acho importante frisar a pergunta porque talvez as pessoas citem outros autores espíritas, especialmente aqueles que são bastante conhecidos no Brasil, ou que psicografaram por médiuns brasileiros. Embora a gente possa até comentar as posições deles, não é nosso foco hoje. Então, achei importante deixar isso claro. A gente está estudando um autor em particular, que é Allan Kardec, no seu trabalho do Espiritismo, naqueles 14, 12 anos, enfim, que ele trabalhou. Então, a gente está focando, né, naquilo que tem escrito, registrado do trabalho de Allan Kardec. E a pergunta é sobre se ele era evolucionista. Para a gente caminhar nessa discussão, eu acho importante a gente definir, bom, o que a gente está chamando de evolucionista? É uma definição que no estudo de hoje eu considero importante para que a gente possa responder, tá? Essa questão, essa proposta aí. Da mesma forma que na discussão passada, que eu acompanhei pela internet depois, não estive ao vivo, vamos dizer assim, né? Parte do debate ficou circulando sobre o que se entende por racismo e quando que surgiu a definição do que é racismo. Não vou retomar aquela discussão, até porque seria deselegante, mas apenas dizer que, bom, você precisa entender, bom, o que a gente está chamando, o que é racismo, para a partir daí fazer as considerações, né, e entender a obra de Kardec sob esse ponto de vista. Então, da mesma forma que a proposta é, bom, quando a gente diz evolucionista, a gente está falando de quê? E a partir desse de que a gente vai propor uma resposta. Bom, e aí vamos abrir depois para vocês, ver se concordam ou não, em que medida concordam. Provavelmente haverá concordância parcial, isso é mais do que esperado. E a minha intenção é, partindo dessa resposta, quais são as implicações disso para o Espiritismo?
tá? Para a constituição da filosofia espírita. Isso muda alguma coisa? Se muda, muda em que ponto? É um ponto essencial? É um ponto secundário? Tá? Bom, basicamente o nosso roteiro vai ser isso daí. Quero lembrar vocês, nunca é demais a gente fazer a contextualização de que o trabalho de Kardec vai ser desenvolvido na Europa continental, né, em meados do século XIX. Então, nos anos 1850 e 1860. Tá? O contexto de sociedade naquela época, a gente está vendo mudanças no âmbito científico significativas, né, que são, por assim dizer, as raízes do que hoje a gente chama de ciências. Tá? Mas Kardec pegou essa etapa de transição, de consolidação, tanto na área da biologia, que é o particular, que a gente vai trabalhar hoje, quanto nas áreas da física e da química também. Tá? Digo isso porque Kardec era muito antenado com as pesquisas científicas, as ideias científicas da sua época. Lembra aqui, minha gente, que o fazer ciência naquela época não era rigorosamente igual ao que a gente tem hoje em dia. Tá? Uma pessoa hoje em dia, por exemplo, que queira acompanhar os avanços científicos, ela tem a dimensão que ela vai acompanhar uma parcela assim, bem pequenininha, em linhas gerais. Que a ciência se especializou muito e o volume de pesquisa de informação é gigantesco. Assim. Então é impossível a gente ter uma pessoa que domina todas as áreas do saber hoje em dia, conforme já tivemos algumas pessoas em épocas passadas. Kardec acompanhava, tanto pelo interesse pessoal, quanto pelo fato dele ser um professor, ele buscava estar atualizado, essa coisa toda. Mas ele está pegando a ciência que está fervendo, que está mudando, e ele tenta propor um diálogo entre o espiritismo e essas ciências. Por quê? No entendimento de Kardec, o novo espiritualismo, ele tinha que ter bases científicas, vamos dizer assim. Ele usava a palavra ciência de acordo com o que era entendido na época dele também. Tanto que ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência filosófica, tá? Termo que a gente não usa hoje em dia. Tá? A especialização avançou a tal ponto que a gente faz algumas distinções que na época de Kardec não tinham. Tá? Então a gente entende de modo diferente. Há alguns termos que Kardec se utiliza que mostram essa aproximação com as ciências. Por exemplo, quando ele vai chamar a matéria que constitui o mundo espiritual de fluidos, isso não é gratuito. A palavra fluidos era amplamente empregada pela física na época de Kardec e fazia referência a um tipo de matéria que era considerada imponderável. Tá? Esse termo vai aparecer várias vezes na obra de Kardec. Fluido elétrico, fluido magnético, luminoso, térmico, calorífico e por aí vai. Tá? A ciência mudou o entendimento desses termos, às vezes ele pegou no espiritismo e ficou, até porque a gente não teve um outro Kardec, por assim dizer. Tá? Essas expressões continuaram. Pois muito bem, na biologia, o que é que está acontecendo? A gente começou a criar, sistematizar a classificação da natureza. Né? Não que a gente não tivesse feito classificações antes. Desde quando a filosofia já há propostas de sistematização dos seres vivos. Aristóteles mesmo chegou a fazer uma bem simples. Mas na época de Kardec, desde o século anterior, com o trabalho do Linneu, a gente vê uma mudança nesse paradigma. Porque você tem um volume maior de informações, tá? E dados e informações diferentes para estabelecer essa classificação. Então, Kardec pega isso. Tanto que a gente vai ver o capítulo Os Três Reinos, no Livro dos Espíritos. Essa ideia que está bastante em voga na época de Kardec. Hoje em dia, se ele fizesse o trabalho, ele não teria um capítulo assim. Não com esse título, pelo menos, que os domínios que a gente dá hoje em dia são diferentes. Então, supondo que Kardec estivesse acompanhando a evolução da biologia, provavelmente ele ia fazer alguma coisa com nome diferente e com domínios diferentes. Muito embora eu acho que a ideia básica ia ser preservada. Tá. A ideia de evolução biológica, ela se afirma cientificamente no período de Kardec. Preciso lembrar que o Darwin, que dá origem à evolução no sentido moderno, que a gente atribui a esse conceito, né, e a sua concepção científica, ele publica o seu trabalho em 1859, que é o livro A Origem das Espécies. Talvez seja o mais revolucionário da história das ciências, eu imagino, que causa rebuliço, inclusive, até os dias de hoje, especialmente no meio religioso. E isso não é gratuito para as nossas discussões aqui hoje. Tá. Allan Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Logo, as ideias darwinianas não estão presentes, pelo fator histórico óbvio, no Livro dos Espíritos. Você pode citar que há ideias semelhantes e tal, ok, perfeitamente possível, mas as ideias de Darwin não estão lá.
Darwin, obviamente, ele é resultado de todo um progresso que já vem acontecendo. As ideias de evolução biológica não surgiram com Darwin, tá? Como tudo em ciência, né, gente? Você tem um encadeamento histórico, né, e alguém vai sintetizar essa coisa toda. O Darwin é o cara da evolução. Mas ele resolve publicar, muito embora já tenha esse trabalho pronto há muito tempo, porque um outro pesquisador, que é o Wallace, né, ele chegou em conclusões semelhantes, trocou carta com Darwin e tal, então ele resolve publicar, que ele estava com receio, que depois mostrou plenamente justificado, né? A recepção da obra, né, explicou esses receios aí do Darwin e tudo. E mais à frente, em 1871, Darwin publica um livro que fala sobre a origem do homem e sobre seleção sexual. Tá? Qual é um limite claro na obra de Darwin? Eles não tinham noção de quais eram esses fatores, tá? que serviam, que passavam de geração em geração, que eram mais vantajosos, por exemplo, ou que eram mais transmitidos através da reprodução. Mais à frente é que a gente vai descobrir que é o que hoje a gente chama de genes. Tá? Mas na época de Kardec, né, na época do Darwin, tem fatores. E pronto, você não tem mais detalhes a respeito disso aí. Mas a ideia básica de evolução já está plantada lá. Hoje em dia, como é que a gente pode entender essa ideia de evolução biológica? Eu estou colocando aqui na tela, é uma definição, está no livro de Psicologia Evolucionista. Então tem um vocabulário, um glossário, melhor dizendo, no final dessa obra. Ela é grande, quem tiver interesse eu posso mandar para vocês também, tá legal? E está sintetizado aí, minha gente. Eu estou colocando em síntese porque é a nossa proposta aqui, tá legal? A gente pode destrinchar isso provavelmente num curso. Se você for nas faculdades da vida, provavelmente você vai ter um curso 6 meses só de evolução biológica. E não quer dizer que vai esgotar o tema também. Isso é uma área específica. E a ideia é o seguinte: que é evolução biológica? É a mudança na composição de uma população biológica heterogênea, possuindo diferentes estados de uma ou mais características ao longo das gerações. Ou seja, a mudança na proporção relativa dos genes, alelos, ou estratégias de promoção de reprodução presentes na população ao longo das gerações. Vejam vocês, por isso que eu chamei a atenção. Evolução aqui está sendo usado no sentido particular, que é esse que a gente está lendo. Não é a mesma coisa que a gente dizer evolução, na maioria das vezes, nos ambientes espíritas. Geralmente, no ambiente espírita, quando a pessoa usa a palavra evolução, ela está fazendo referência a progresso espiritual. Aliás, Kardec usa a palavra progresso espiritual, que é progresso moral e progresso intelectual. Então, atenção com isso. Como saber qual é o significado correto? Olha para o contexto. O contexto é que vai responder se a palavra evolução está sendo usada no sentido espírita, que é de melhoria espiritual, ou está sendo usado no sentido biológico. Veja que no sentido biológico não tem juízo de valor. Não quer dizer que as espécies, né, que as populações de espécies ficam melhores. Quer dizer que elas sofrem mudanças. Evolução, minha gente, é algo de população, não é algo que acontece isoladamente em indivíduos. Então, você tem uma variedade biológica que a gente pode resumir ela ali nos genes, aí, à medida que você vai tendo as mudanças na frequência desses genes, isso significa ter evolução. Só que para acontecer essas mudanças, existem processos que vão direcioná-las, que a evolução biológica vai se utilizar também. Mas aí o resumo continua, né? Pode também se referir à história da vida na Terra, desde sua origem primeira e diversificação ancestral até os dias atuais. Os principais mecanismos da mudança evolutiva são aleatórios. Tá? Eles não têm uma finalidade. Tá? E aí está exemplificado aí, deriva genética, mutação, migração e os seletivos. Aí talvez sejam os mais famosos, né, para nós que não somos especialistas. Não sei se tem alguém aqui da área. Seleção natural, seleção sexual, seleção artificial e seleção de parentesco. Isso é evolução biológica. Então, Kardec era evolucionista? Sob um certo ponto de vista, sim, porque Kardec propõe uma teoria a respeito da origem da vida na Terra e como que essa origem chegou até o que a gente tem nos dias de hoje. Percebe? Mas Kardec adota o ponto de vista darwiniano não totalmente, tá? Obviamente, Kardec não vai discutir sobre genes, sobre esses fatores de mutação,
não está na alçada dele. Então, sob esse ponto de vista, ele não é evolucionista, porque ele não tinha esse conhecimento. Então, assim, cobrar isso dele também é inadequado. Ele simplesmente não sabia dessas coisas. Então, sob esse ponto de vista, não é. Mas ele propõe uma discussão sobre a origem da vida na Terra. Se você abrir o livro A Gênese, é onde ele faz esse esforço. Tá? Aí você pode me perguntar, Kardec teve acesso ao trabalho de Darwin? Provavelmente sim. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma referência que ele faz na Revista Espírita. Tá? Bom, como eu não lembro de cabeça, né? Deixa eu colocar aqui na minha cola. Está em junho de 1868. Kardec está comentando sobre a obra de um escritor, e aí tem um trecho que ele diz assim: como se vê, o autor adota os princípios científicos do progresso dos seres, emitidos por Lamarck, Saint-Hilaire, Darwin, com essa diferença de que a ação moderadora das forças e dos órgãos animais não é mais somente o resultado da seleção e da concorrência vital, mas é também, sobretudo, o efeito da ação inteligente do espírito animal. Então tem esse trecho na Revista Espírita, posso mandar um artigo que tem todas essas informações aqui para vocês, tá? O autor faz um compilado desse tema de evolução e espiritismo. Então Kardec tomou contato, esse trecho deixa claro. E ele está usando termos que são darwinianos, perceberam? Concorrência, seleção, assim, são ideias que já vêm ali do Darwin. O que eu penso dessa questão? Qual é o desafio que Kardec tinha e que eu acredito que ele não tinha condições de resolver, ainda mais sozinho? Até porque eu acho que não é o foco do espiritismo. Tá? Kardec parte de um pressuposto racialista. Eu senti falta dessa palavra na discussão que vocês fizeram antes. Vocês falaram de racismo e tal, para mim faltou isso. O que isso implica em dizer? Kardec adota um ponto de vista, e, gente, não é porque ele é malvado e tal, se discutir isso. O conhecimento científico da época dele na Europa, na biologia, era racialista. O que isso significa dizer? Existem diferentes raças humanas. Não são apenas variações de uma mesma raça, são raças diferentes. E, conforme vocês discutiram, a raça caucasiana é superior, ponto. Kardec é racialista. Qual é o problema disso para a evolução? Se você admite o racialismo, você tem que admitir a poligenia, ou seja, que essas raças têm origens diferentes, cada uma tem uma origem em particular, elas vêm de troncos diferentes. Você vai encontrar essa expressão no Livro dos Espíritos. Entendem o problema? Só que qual é a questão? Se você parte do pressuposto racialista, ele tem que ser de poligenia, isso é incompatível com a evolução proposta pela teoria de Darwin. Porque, segundo as pesquisas dele, e, gente, só são reafirmadas e desenvolvidas até os dias de hoje, uma das teorias de maior sucesso na ciência é a evolução darwiniana. Ela não é rigorosamente idêntica como ele propôs, mas a base é a mesma. Tá? Qual é o problema com a evolução darwiniana com a posição racialista? Não, é incompatível. Porque na evolução através da pesquisa do Darwin, necessariamente as espécies, todas, não está falando sobre todas as espécies, vão tendo ancestrais em comum, até a gente chegar no ancestral de tudo que existe. E a ciência, claro, não tem uma resposta definitiva para isso, porque não é nada fácil estudar as origens da vida. Não é nada fácil. Você tem teorias e tal, tem pesquisa e tal, mas obviamente a gente não tem uma câmera que registrou lá, então foi assim que rolou, pronto, resolveu, não tem. Tá? Mas a gente tem a certeza pelas pesquisas, que são abundantes, de que nós temos ancestrais em comuns, a gente percebe nosso parentesco com outras espécies. Os símios é o caso mais óbvio da gente perceber que a gente tem ancestral em comum com o que genericamente é chamado de macacos. A gente não veio dos macacos, aliás, isso é um erro de atribuição a Darwin desde a época que ele estava lá. Significa que a gente tem ancestral em comum e vai buscando os outros reinos da natureza, e tem ancestral em comum. Essa ideia de esse racialismo na obra de Kardec é incompatível com a evolução darwiniana. Eu acho interessante porque Allan Kardec trabalha com racialismo, trabalha com reencarnação, mas ao mesmo tempo ele descobre a obra do Darwin. Mas, ao que eu entendi, ele não se aprofundou. Eu não acho que ele daria conta. Porque também no meio científico não estava consolidado. Levou muito tempo, muita disputa. O ambiente religioso está, mas o meio científico levou um tempo para criar um consenso na teoria de evolução do Darwin. O que acontece? Kardec ficou enrolado. Como é que eu vou trabalhar com isso agora? No livro A Gênese, você já vê um Kardec... A Gênese é depois
na Revista Espírita de junho de 1868. Você já vê um Kardec tentando criar algum ajuste. Tanto que tem um capítulo lá que ele vai falar disso. Tem ideias que falam, né, dessa origem comum do homem e do macaco. Qual é o argumento de Kardec ali? Olha, se isso ficar provado, isso não diminui nada. O espírito pode ser até mesmo que o espírito tenha encarnado algumas vezes em corpos de macacos, mas ele continua progredindo em corpos de homens, tá? E segue adiante aí, realizando seu progresso. Isso não interfere no progresso espiritual do indivíduo. Então, no meu entendimento, na minha leitura, qual é a dificuldade de Kardec? Ele está tentando criar uma interpretação espiritualista de ser que passa pela reencarnação e tem que dialogar com os mecanismos biológicos. Gente, isso é complexo. É complicado de fazer isso. E com as ferramentas que ele tinha na época, mais ainda. Então você vê ali que ele faz o esboço e tal. Kardec não tinha nem noção dos outros hominídeos que a gente sabe que tem hoje em dia, que são muitos, muitos. Então, como é que Kardec iria tentar ajustar isso? Eu penso o seguinte, se Kardec tivesse nos dias de hoje, eu creio que ele estaria inclinado a abraçar o evolucionismo de Darwin. Primeiro, por causa de um fator óbvio. Kardec dava muita autoridade ao discurso científico que estava bem estabelecido. E deixa isso claro em vários momentos. Então, você vê na Gênesis que ele já começa a inclinar-se para uma ideia de evolução no sentido darwiniano da coisa. E a gente leu o resumo. Mas ele não completa isso, que o trabalho dele encerra ali, enfim, né? Não teve mais tempo para fazer isso. Eu acho que ele estaria inclinado a fazer isso, tá? E eu acho que ele iria rever o racialismo que ele trabalhou nas obras anteriores, que ele ia perceber que estava em erro. Então, a ideia da poligenia está errada. As implicações doutrinárias para isso. Muda a concepção de Kardec de que a gente encarna em raças inferiores para alcançar as raças superiores, porque isso está na obra de Kardec. Por mais que a gente queira suavizar, mas era da época, tá? Era da época, mas acho importante afirmar o seguinte: era da época, a gente entende, e está errado. Eu acho importante dizer isso. Não vamos ser anacrônicos, mas não vamos dizer que está errado. O racialismo, não, está errado. Esse ponto de vista dele está errado. O que eu chamo a atenção? Isso prejudica a estrutura do espiritismo? No meu entendimento, não. Por quê? Qual é o foco do espiritismo, minha gente? Kardec já disse isso no Livro dos Médiuns, no que é o espiritismo. Existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo biológico e a relação com o mundo material. Esse é o núcleo epistemológico do espiritismo. Isso fica prejudicado por essas discussões aqui? Não fica, meu ponto de vista. O que é que fica prejudicado nessa discussão de evolução? São os aspectos auxiliares da teoria espírita, especificamente no que se refere como que o espírito progride através das diversas espécies. Mas veja como é complexo. No Livro dos Espíritos já é admitido que o espírito estagia, materialmente falando, em organizações que antecedem ao estado de humanidade. Isso é admitido lá, mas não é admitido de princípio. Se você tiver curiosidade, não é o nosso foco. Tá? Nos primeiros trabalhos, Kardec admitia com os espíritos que a evolução dos homens, por exemplo, só para deixar o exemplo, era paralela ao dos animais. Se você é animal, sempre animal. Homem, sempre superior. No início é assim, se você pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, os primeiros escritos de Kardec, essa ideia de evolução sequencial aparece depois, ganha força e Kardec estabelece. Ele modifica essa concepção. Tá? De qualquer maneira, está admitido de que a gente atravessa em espécies materialmente diferentes. São diferentes do homem, ou inferiores, no linguajar de Kardec. Mas a explicação desse processo material não está bem formulada em Kardec. O livro Gênesis, minha gente, é ciência datada. Tá? Se a gente pegar a parte ali de astronomia, é uma visão muito estreita hoje em dia, é bastante diferente dali. Então, é um registro histórico. É um esforço de um pensador espiritualista tentando conciliar um espiritualismo que conseguisse dialogar com as ciências da época dele. E é isso que ele está tentando fazer no aspecto da evolução. Só que como a coisa estava fervendo, a evolução biológica já é um assunto complexo. Na época dele, mais difícil ainda, porque ainda estava estabelecendo o consenso, que hoje para nós é consenso, na época dele estava em disputa. Então, acho assim, ele tem uma inclinação para o evolucionismo darwiniano, conforme a gente vê na Gênese, ele parece entender,
mas ele ainda está bastante amarrado, por exemplo, ao racialismo dele, à geração espontânea, né? Você vê que Kardec ainda está preso nessas ideias. Minha gente, é um resumo da ópera, assim. É um recorte que eu fiz para a gente iniciar a discussão. Fiquem à vontade, eu sei que aqui é um grupo de hereges que adoram fazer discussões. Estou aqui para a gente debater. Vamos lá. Aberto as considerações. Obrigado, Rafael. Ó, Rafael, estou lendo Rafael na tela, o Gabriel, pelas colocações. Então, está aberto, né? Estou porque eu estou com a pergunta na ponta da língua, mas deixa o pessoal primeiro participar. Alguém gostaria de começar? Um comentário, questão, reflexão? Estou vendo aqui no chat que tem... É o Rodrigo que escreveu aqui? Rodrigo. Sou eu. Você quer que eu leia ou você quer ler e a gente Não. comentar? É só comentar rapidinho. A primeira coisa é mais uma curiosidade, né? Que tem um pesquisador aí chamado o Max. Eu sempre erro o nome dele, que eu confundo com o do ator do Karate Kid, né? Não é um problema, Ralph Mack, mas enfim, é aquele japonês, né? Fala sobre hiperespaço, etc. Ele tem um livro chamado Visões do Futuro, é sensacional. Passou 20 anos nos maiores laboratórios da Terra tentando quais são as bases da ciência. Então, embora tenha essa multiplicidade que você falou no início, segundo a visão dele, né, claro, são poucos pilares, são esses três aí. E combinando isso, você consegue entender, pegar uma ideia geral de ciência. Eu comentei isso não só pela questão do livro, mas é o que eu tento fazer no meu trabalho em relação ao conhecimento vivo, né? Quer dizer, trazer pilares que as pessoas conseguem ter pensamento crítico. E aí eu já entro no meu segundo ponto, assim, cara, te parabenizando absurdamente pela sua colocação, foi uma das coisas mais lúcidas que eu já vi nesses debates espiritualistas de uma forma geral, não necessariamente desse grupo aqui, que o nível sempre é bem legal, mas em geral, que eu participo de outros segmentos, outras coisas, né? Numa questão hiper delicada, né? E basicamente trouxe uma luz, né? É mais ou menos o que eu tento fazer, o que eu tento reunir discussões nesse nível que você colocou, explicitando o termo, trazendo atenção para conceitos, entendeu? E abrindo para o debate, abrindo para a amplidão. Quer dizer, a gente infelizmente está vivendo uma época que daqui a pouco, tem até um vídeo famoso no YouTube, né? Que o menino aprendendo a somar fala que 2 mais 2 é 22, e quando a professora vai dar 0 nele, não pode, você está ferindo o sentimento do menino. Cara, a gente está chegando numa idiotice, né, no mundo, tá? Não é uma questão do Brasil, de polarização, de loucura, de ideologia, que a gente está perdendo ciência, cara. A gente está perdendo, né, pessoas completamente idiotas criticamente, não conseguem exercitar raciocínio crítico. Então, parabéns, cara. Vou te dar os parabéns aí do fundo do coração, porque o que eu tenho visto de bobagem em grupos científicos, inclusive, tá? Só para não ficar parecendo que é uma coisa para espiritualismo, não, entendeu? Então, foi isso que eu coloquei. Parabéns aí, cara. Excelente. Obrigado, meu cara. Eu quero comentar um pouco, ele listou 3 perguntas ali no chat, que é assim, o que é a vida, o que é a matéria e o que é a mente. Eu quero pontuar o seguinte, eu acho muito interessante que para Kardec, a vida é uma propriedade da matéria, que é uma visão que está em acordo, por exemplo, com a ciência materialista, por exemplo. Para Kardec, a vida é uma propriedade material. Tá? E aí ele vai usar um recurso, por exemplo, que ele chama de princípio vital. E eu acho que nesse ponto ele é muito feliz de usar a palavra princípio, porque em filosofia é algum elemento que dá origem a algo, mas você não tem uma ideia mais clara do que seja esse algo. Então, em filosofia você fala que é princípio. A Kardec usa essa ideia de princípio vital e tal, mas é uma propriedade da matéria. Tá? Isso não tem nada a ver com a existência do espírito. Mas é uma pergunta difícil, a gente não tem uma resposta definitiva. E quando você fala do que é a matéria, é muito gozado. Se você perguntar para um materialista o que é matéria, ele vai ficar enrolado. Então a gente fala, por exemplo, dos nossos desafios epistemológicos enquanto espíritas, por exemplo, mas a gente tem algumas definições básicas que consolidam muito bem a filosofia espírita. E, por outro lado, eu já li textos assim, sobre concepções de matéria para os materialistas. Você não tem longe de ter consenso.
E eu não estou falando de uma definição filosófica, que ela é mais fácil, por favor, aspas nisso, que seria uma definição operacional. Por exemplo, eu posso definir matéria tudo aquilo que não é espírito. Tá? Uma definição operacional em filosofia. Tá? Que ela é útil. Kardec, aliás, de alguma forma usa isso para afirmar que é espírito de alguma forma. Tá? Assim, os materialistas não têm a menor ideia do que seja matéria. Esse é um ponto interessante. E sobre mente, então, aí a discussão lá mais longe. Né? Mas tem um pessoal com a mão levantada, eu vou distribuir a palavra. Isso, o Adair, depois a Flávia. Gabriel, show. Meus pensamentos são quase na totalidade alinhados com a sua apresentação. Queria fazer algumas ressalvas. Realmente, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, né, coloca que a vida, né, ele coloca duas hipóteses possíveis, né, que seria uma propriedade da matéria, né, quando se juntam algumas condições, ou alguma coisa do princípio cósmico universal que se juntaria à matéria, e lá na Gênese ele caminha mais para essa segunda hipótese. Mas nas duas hipóteses ele coloca a vida como algo material. É bem interessante isso que você colocou. Mas voltando ao assunto. A parte da evolução do princípio inteligente, eu penso um pouco diferente na leitura que eu faço quando eu leio o Livro dos Espíritos. Kardec fala que o espírito, né, foi escolhido algo antes da humanidade para encarnar o espírito. E o princípio inteligente estaria nos animais, mas eu vejo essa diferenciação. Eu tenho uma interpretação, eu não tenho questão fechada, e não vejo Kardec fechando questão com relação à evolução do espírito animal, a evolução do princípio inteligente do animal. Kardec não fecha questão com relação a isso, nem na última obra, nem na Gênese. E eu queria mencionar três artigos póstumos que saíram de Kardec na Revista Espírita de 1911. Saiu decorrente de uma carta da Anna Blackwell, de 1866, provocando Allan Kardec, né, chamando ele de mestre, com assuntos relativos exatamente à evolução do princípio inteligente nos animais. Essa carta jamais apareceu, mas ela foi publicada na Revista Espírita de agosto de 1912. E na Revista Espírita de 1911 foram publicados 3 artigos póstumos de Kardec. 1911, quer dizer, artigos completamente desconhecidos, pelo menos aqui, não acho que da grande maioria do movimento espírita, né? Porque, infelizmente, né, a gente acha que depois de abril de 69, acabou, não tem que se ler mais nada, estudar mais nada, e tem muita coisa de Kardec publicada póstumamente que não está em obras póstumas. O interessante é que no primeiro artigo, esse artigo foi dividido em 3 partes, chama Ensaio sobre o Futuro dos Animais. O primeiro artigo foi publicado na Revista Espírita de abril de 1911, o segundo artigo na Revista Espírita de junho de 1911, e o terceiro e último foi publicado na de agosto de 1911. Essa Revista Espírita francesa é facilmente. A gente está traduzindo isso, eu estou com devido cuidado para traduzir isso, exatamente porque tem alguns manuscritos que tratam desse assunto e eu queria contextualizar bem para fazer uma publicação de alguma coisa que interessasse. E nesse artigo de abril, o que menciona? Só a título de informação, deixa eu só me achar aqui para não falar muita besteira. É mencionado um livro da Rosen Dufour, que chama Livre Excelsior, que ela tratou, né, também desse assunto, Livre Excelsior, da Rosen Dufour, e ela menciona o trabalho de Allan Kardec. Nesse mesmo mês, está escrito assim, já em 1865, o mestre estava cuidando de coletar materiais para um trabalho que ele havia dado, primeiro título de O Livro dos Animais. Então, Kardec estava estudando a evolução do princípio inteligente nos animais, não tinha fechado questão na minha interpretação e na leitura das obras,
Ele não fecha a questão. E o livro, os capítulos, é até mencionado quais eram os capítulos. Futuro dos animais, a transição da animalidade para a humanidade, sofrimento dos animais, destruição dos animais, fases progressivas da humanidade, perfectibilidade da raça negra, frenologia espiritualista e exemplos de sagacidade e sentimentos em animais. Esse era o livro que foi mencionado aqui em 1911. E o interessante que Kardec trata, né, nesses 3 artigos que provavelmente estavam fazendo parte desses capítulos, né, que foram resgatados e publicados na Revista Espírita, ele trata desse assunto exatamente desse processo evolutivo, do evolucionismo. E tem algumas observações muito legais para esse assunto. Eu não vou me estender, a título realmente de curiosidade, mas no meu entendimento, Kardec entendia, ele era criacionista num determinado momento, para os seres mais simples, que ele coloca na Gênese, e a partir daí, sim, eu entendi que ele aderiu a essa ideia do evolucionismo, com relação à parte biológica, com relação à matéria. Com relação à evolução do princípio inteligente, eu só discordo, porque na minha leitura, eu acho que não existe esse... Em algum momento acontece alguma coisa, né, que Deus escolheu a humanidade, né, para encarnar esse espírito, né, que se individualiza. Esse princípio inteligente que se individualizou. Isso é um mistério. Kardec menciona na obra em várias oportunidades que isso é um mistério de Deus e não havia sido revelado. Então, só esse ponto. E parabéns de novo pela voz e pela apresentação. Flávia? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Gabriel, sempre muito incisivo, muito claro. Eu até vou aproveitar um gancho da Daí, que eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a evolução dos animais. Eu considero que no Livro dos Espíritos, na questão que vai de 600, né, até 607, mais ou menos, Kardec pergunta aos espíritos alguma coisa sobre os animais, mas assim não fica muito claro. E a gente observa que, estudando as obras paralelas, como Gabriel Delane, né, Evolução Anímica, o próprio Bozano, né, que são contemporâneos dele, eu sinto que parece que eles alargam mais esse assunto e tratam de uma maneira assim mais clara, mostrando que essa evolução ela é perfeita nos animais, certo? Não só com aquele princípio inteligente, que existiria alguma coisa a mais, mas acredito que pela época em que esse assunto foi tratado, em que as pessoas, século XIX, e que até então um ser humano que era negro, era considerado raça inferior, que dirá os animais que não tinham vez. Mas hoje, atualmente, a gente vê estudiosos, cientistas, como Irvênia Prada, Marcelo Benedetti, tudo, são pessoas que se preocupam com esse assunto e estão mostrando cientificamente, através de estudos, que os animais têm realmente um quê a mais do que só esse instinto. Tem inteligência, e quem tem animal dentro de casa, a ideia é quase que assim, uníssona, né? Pensamento uníssono, de mostrar que eles têm realmente uma coisa mais além daquilo que Kardec, juntamente com os espíritos, trataram naquela época. Agora, se os animais, assim como os negros, eram tratados como coisas,
Eu acho até que ele nem poderia, se talvez ele não estivesse ainda, como você falou, Gabriel, ele estava no criacionismo, depois com as ideias de Darwin, que ele foi começando a cogitar de uma questão assim mais profunda, talvez ele tivesse até, se ele tivesse tido oportunidade, né, se fosse permitido ele viver mais alguns anos, talvez até mudasse alguns posicionamentos e os próprios espíritos, talvez vendo essa abertura dele, poderiam ter também dado respostas mais assim esclarecedoras sobre esse princípio, porque isso realmente é uma coisa assim que às vezes, eu fico pensando, será que a gente deve pensar nisso ou não deve pensar? Porque é uma coisa muito, muito assim, intrigante. Será que existe um reinadoc? Como é que passa essa transição do animal para o homem? Sabe, é uma coisa que eu acho que quem estuda a doutrina fica com esse questionamento, querendo saber. Então, assim, Kardec é evolucionista? Sim, mas ele parou num patamar em que talvez até para ele fosse difícil revelar mais alguma coisa através dos espíritos, não sei se porque a humanidade de então não estava apta, mas o que a gente vê hoje em dia é uma coisa que, igual a Day falou, vem complementar, né? Eu penso dessa forma, hoje a gente vê que não é só uma coisa de instinto, existe, e a ciência tem provado isso, existe sim muito mais do que um princípio inteligente nos animais. Eu acho assim que a gente tem que realmente ir aprofundando, estudando, questionando, que nós não podemos parar, entendeu? A gente não pode parar, estagnar nesse pensamento contido só nas obras básicas. Elas são, sim, o ponto fundamental, mas a ciência evolui, e a gente está vendo isso toda hora, né? A ciência evolui, a sociedade evolui, então, assim, talvez sejam chegados os tempos em que a ciência vai demonstrar e provar que realmente a evolução se faz, talvez a passos ainda lentos, mas ela continua, e os animais vão continuar evoluindo, né? E a gente vê que Júpiter, talvez aqui na Terra esteja havendo até uma preparação melhor para eles evoluírem nesse contato com o ser humano. Então, eu só queria dizer isso, sabe? Eu achei assim, a sua colocação muito pertinente, com relação também que você falou que a base continua, é a imortalidade da alma, a comunicação, né, do mundo terreno com o extracorpóreo. Então, assim, mas a gente precisa também pensar nessas nuances que a ciência vai evoluir, nós temos que evoluir juntamente, né? O nosso pensamento tem que evoluir. Só isso que eu queria falar. Ok. Antes de voltar ao Rodrigo, que já falou, tem alguém que não falou ainda, que gostaria de falar? Fazer algum comentário, alguma observação? Elias? Eu fiquei com algumas questões aqui que Gabriel, em primeiro lugar, adorei, viu? Adorei. O Adair ficou impressionado até com a voz, você viu, né? E voz de locutor é outra coisa, né? Mas adorei, assim, muito, muito consistente, muito coerente. Eu só queria ter te ouvido antes de ter terminado o meu livro, porque eu teria sido mais preciso em algumas questões que você aborda muito bem e que eu hoje vejo que no meu livro ficaram incompletas, né? Então, muito obrigado por ter trazido essa contribuição que eu acho assim tão rica. Mas eu fiquei com algumas questões aqui que eu gostaria de até ver como você compreende isso. Me parece que na Revista Espírita de 1868, Kardec deixa muito claro que ele faz mesmo uma opção pela teoria evolucionista que existia até então, que era muito fundamentada em Lamarck, se não me engano, né? Acho que você que é da área talvez até me ajude a entender isso melhor. Me parece que a teoria que ele usa é muito fundamentada em Lamarck, que era anterior a ele. Havia falecido, acho que, se não me engano, em 1809,
Então, assim, e era a teoria que era respeitada na época, que era valorizada na época. E até me parece que essa ideia do princípio vital, se eu conseguir entender claramente, ele está usando muito aquela teoria que era aristotélica ainda, onde o princípio vital tem muito a ver com aquele conceito de ânima do Aristóteles. Então, não sei, eu fico me perguntando, tentando fazer essas correlações, para tentar situar o pensamento de Kardec no tempo dele, entender de onde que ele tira esses argumentos, e a gente sabe que o princípio vital era um princípio muito presente também na teoria do Lamarck, do Mesmer, né? Também do Mesmer. O Mesmer usa isso largamente, né? A ideia de um princípio vital. Então, eu estava querendo sondar você em relação a esses pontos, e, sobretudo, deixa eu ver aqui o que mais que eu notei aqui, né? Sim, ele faz esse comentário na Revista Espírita de 1868, onde ele deixa isso bem claro, né? E, sobretudo, eu quero, além dessa visão geral de onde surgem essas teorias, até que ponto essa informação que eu estou alimentando pode estar correta, o que se poderia agregar, eu queria entender também como você explica o fato de que os próprios espíritos não tivessem clareza de para onde estaria caminhando isso, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes para a gente também estar discutindo quando a gente fala em teoria espírita, né? Eu queria te ouvir a respeito disso. Essa última parte, eu vou te recomendar ler o livro do Elias Moraes, entendeu? Ele explica muito bem isso, né? Tem textos seus, inclusive, que você fala isso explicitamente, mas eu acho que é legal a gente reforçar o seguinte. Isso é muito kardeciano, eu acho que isso é muito bem consolidado. Conversar com os espíritos é conversar com gente. Eu gosto muito de usar essa expressão, que eu acho importante reforçar. Espírito é alguém que está fora do corpo. O espiritismo naturalizou contato com os espíritos, porque os espíritos são agentes da natureza. A gente não está falando com deidades. A gente não está falando com o suprassumo da evolução. Nós estamos dialogando com espíritos que constituem uma sociedade do mundo espiritual que é tão diversa quanto os homens. Isso aparece com muita frequência nas obras de Kardec. Então, assim, um dos pontos bem consolidados no trabalho de Kardec é esse. Conversar com o mundo espiritual é conversar com gente. Olha, nós temos as nossas limitações quanto sociedade encarnados, os encarnados também. Então, aqui eu vejo que há um erro de atribuição quando as pessoas esperam que os espíritos sejam senhores de todo o conhecimento. É uma atribuição equivocada e que não tem fundamento no espiritismo. Inclusive, em questões que são ainda mais abstratas que essas que a gente está estudando, eles falam da própria ignorância na obra de Kardec. Por exemplo, discutir a natureza da alma. Eles dizem, olha, não sabemos, estamos investigando. Aliás, convido até a gente a não embarcar nessa, porque a gente não vai conseguir sair, né, desse labirinto. Conversar com os espíritos é conversar com pessoas que têm limitações de conhecimento, não só morais, de conhecimento. Os espíritos respondem aquilo que eles sabem e também de acordo com aquilo que é possível para os que estão conversando com eles. Então são essas duas coisas reunidas aí. Acho que a gente forma um consenso a esse respeito. As teorias evolutivas não surgem com Darwin, mas ele é um marco porque ele constrói um paradigma que funciona até o dia de hoje. Ele modifica isso. Mas a gente tem que lembrar, Elias, da rivalidade França e Inglaterra. Muitas teorias científicas que surgem na Inglaterra têm dificuldade de aceitação na França, não por causa do debate científico, mas porque eram de origem inglesa. Então, assim, mas aí tinham outras ideias de evolução francesas. Então, nesse chauvinismo bem francês mesmo, rejeitava até que as evidências, né, consolidassem essa coisa toda. Chevalier então, de Lamarck era francês. Percebe? Então, assim, você tem esses debates e tal. Quando a gente olha hoje, a gente olha em perspectiva. A gente está olhando para a teoria que venceu, vamos dizer assim. Quem estuda história da ciência sabe que livro didático é resumo. A teoria do Newton, pô, a gente bate palma pro Newton e tal. Foi assim na época dele? Não. Debate, contradição, gente que negava e tal. Com Darwin, então, meu Deus. A teoria de Darwin custou para ter consenso científico porque ela mexeu no vespeiro religioso, porque ela mexeu no criacionismo. Então, ela não foi uma tese aceita a princípio. Então, eu entendo Kardec. Kardec leu Darwin? Ao que tudo indica, leu. Pelo menos as ideias básicas, conforme a gente viu no texto da Revista Espírita. Aquilo já estava consolidado na comunidade científica da época dele? Não estava. Então, assim, cobrar de Kardec que, por exemplo, ele tivesse uma coerência com o paradigma da religião nem faz muito sentido, porque nem estava consolidado ainda. O Adair citou aí essa obra que para mim é informação nova, essa
possível trabalho de Kardec. Então, eu fiquei curioso, será que ele coloca? Né? Será que ele já ia acrescentar mais elementos darwinianos? Ou ele ainda ia repetir algumas posições antigas? Eu não sei como é que ele ia fazer isso. Mas acho que, assim, o assunto é muito complexo por si só, e Kardec tenta fazer uma ligação da evolução biológica com a evolução, com o progresso do espírito. Assim, isso é um trabalho pujante, é difícil de fazer. Quer dizer, você não resolve isso sozinho e de uma geração só, é um trabalho de gerações, na verdade. Então, assim, ele trabalhou com material que ele tinha às mãos e faz um exercício de interpretação. Nisso eu dou muito valor a ele. Você vê o tempo todo que ele tem a atenção de tentar fazer o diálogo do espiritualismo moderno com as ciências, com o que tinha de melhor na época dele. Ele faz esse esforço. Eu acho isso louvável. Aliás, ele vem propor, na Gênesis, quando ele está discutindo essa questão, ele ainda é atrevido. Onde as ciências param, onde o materialismo para, o espiritismo vai além. E ele escreve um outro capítulo falando sobre Gênesis espiritual. Independentemente se a gente concorda ou não com as teses, as coerentes e tal, assim, você vê que há um arrobo filosófico. Eu proponho uma teoria para entender o espírito progredindo e a evolução biológica. E não é fácil fazer isso. E ele fez com as ferramentas que ele tinha na época dele. Então, era o que era possível de ser feito. A gente é que tem que olhar em perspectiva e entender isso. E não ler a Gênese como alguma coisa que está completamente desenvolvida e que o assunto está pronto, acabado, não há nada mais a dizer. Pesquisar, na verdade, a gente tem um monte de dúvidas a esse respeito. Alguém mais gostaria de comentar? Adair? O Rodrigo voltou, depois do Adair eu passo para o Rodrigo. Rodrigo, você quer falar? Eu aguardo. Está Está mutado, no você está mudo. mutado. Continua mudo. Rodrigo, você está sem áudio, Rodrigo. Agora vai, né? Estou tentando pegar um gancho aí da Adair, da Flávia, né? O pessoal comentando, é mais lançar uma visão, né? Que na busca de tentar responder essas questões, são as questões fundamentais, né? A origem da vida, né? Etc., né? Abrir um pouquinho para o cosmos, né? Então, de um lado, a gente tem a ciência aí, materialista, né? Basicamente dizendo que tudo isso aí é fruto de uma explosão inicial, né? Uma probabilidade mínima de acontecer, e surge tudo isso, né? Do outro lado, tem o espiritualismo, que tem uma fonte lá em cima, que resolve tudo, e uma atitude de endeusar, né? Até mesmo espíritos, que, como o Gabriel falou muito bem, são pessoas, né? Parece que tem um gap gigante de por que outros seres não participaram ativamente dessas questões. E aí sim é fechar a questão. Nossa ciência não tem condição de fechar a questão, muito menos Kardec, etc., né? Que a gente vai ficar aqui elucubrando teorias, né, sobre criadores, né, desses corpos, que não são os mesmos criadores das nossas almas e outros estágios aí de matéria e de espírito aí desconhecidos para a gente, né? Então, quer dizer, quando a gente olha essa vastidão toda, né, por que tudo aplica aqui nessa bolinha aqui no canto da galáxia, né? O próprio Kardec é a primeira religião, né? Embora eu acho que o que ele quis fazer é ciência, né? Ainda até hoje eu sustento isso, que toca livremente no assunto, né? De outros seres, de interações, etc. Então, em vez de ficar, né, o ponto da Flávia, será que vale a pena ficar pensando muito nisso? Eu acho que vale se a gente abrir outras visões, né? Porque se ficar no mesmo paradigma ali, ou uma fonte que cria tudo milagrosamente em 6 dias, descansa no 7º, espírito que é Deus, né? Esse tipo de coisa. Do outro lado, uma ciência que acha que uma probabilidade infinitamente pequena aconteceu para tudo isso aqui realizar, acho que realmente não anda,
Mas se a gente abrir, parar um pouquinho para pensar que daqui a 30, 40 anos a gente está criando vida em Marte, pelo menos vida na nossa matéria, né? Porque lá deve existir em outras densidades e outras dimensões, né? Por que não, né? Aí, daqui a pouco, os seres de lá, daqui a 100 mil anos, vão estar também em busca do Criador e vão estar olhando para do mesmo jeito que a gente, né? Que simplesmente criou os corpos lá e tudo, né? Então, abrir para umas possibilidades novas pode trazer luz aí a quem realmente, seriamente, não desiste dessas questões, né? E continua buscando elas. Então, é mais ou menos isso aí. Só antes de passar para o Daí, fazer um comentário rápido, que nessas discussões todas que muitas vezes a gente tem, a vontade da gente era pegar o fruto na árvore. Só que o nosso trabalho aqui ainda é de arar a terra, abrir a terra, que a terra estava dura. Até chegar no fruto na árvore vai demorar um pouco, mas se a gente não arar a terra, não vai ter fruto, né? A daí, Mas a gente tem já o direcionamento de um grande agrônomo, que é Kardec, que tem que ser muito debatido isso. Não, complementar o que o Gabriel falou, é muito interessante quando a gente fala, né, Kardec fechou questão, né, de acordo com os ensinos dos espíritos, ou não fechou questão, né, existem os princípios estão fechados dentro da doutrina espírita. Agora, com relação à progressão animal, Kardec não fecha a questão. Em 1865 foi um dos motivos da saída de médiuns da Sociedade Parisiense, exatamente porque estava sendo discutido na Sociedade Parisiense, na mesma época que ele ia publicar aquele livro, né, como os manuscritos conversam com essas obras póstumas de Kardec, que estão publicadas em anos posteriores. Kardec estava discutindo isso na Sociedade Espírita, com a criação do L'Avenir e a publicação de vários artigos de médiuns que participavam na Sociedade Parisiense, entre eles Dambel, se não me engano, a senhora Costel, né, a Lescaut, que eles fecharam questão no L'Avenir, indo de frente, né, completamente de encontro ao que estava no Livro dos Espíritos, colocando exatamente que o princípio inteligente, a evolução dos animais, em comunicações que eram recebidas em outros grupos, né, mediúnicos, que esses médiuns participavam, a ponto que, quando Dambel começa a publicar no L'Avenir, né, ensinos de Erasto, a qualidade despenca, é completamente diferente. E foi motivo da saída de Dambel, e, se não me engano, da senhora Lescaut. E existem vários e vários artigos sobre a progressão animal, né, falando da evolução do princípio inteligente, né? Tanto que Kardec, no capítulo 11 da Gênese, Kardec coloca as duas posições, e se vocês permitirem, né, ele trata do primeiro, né, tomando-se a humanidade, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora passando pelos diversos graus de animalidade. Essa é a opinião de alguns pensadores da época. Aí ele discorre sobre isso. Aí ele coloca a segunda coisa, né, e fala, mas esse sistema levanta numerosas questões que não convém discutir aqui, assim como não vale a pena examinar as diferentes hipóteses que se têm formulado sobre esse assunto. Qual assunto? A evolução do princípio inteligente. Então, sem, pois, pesquisarmos a origem da alma, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais ela, porventura, haja passado, tomamo-la ao entrar na humanidade. Então, a gente vê o cuidado de Kardec, que é um assunto tão, como foi colocado pelo Gabriel, é tão longe do nosso conhecimento, essa evolução, e mesmo a dos animais, que Kardec não fecha a questão. E nem nesses artigos, nem nesse livro, ele também não fecha, Gabriel. A gente já traduziu e tal, ele não fecha. Mas porque esse que foi publicado póstumamente é de 1865. Era o assunto que estava sendo discutido na Sociedade Parisiense, que gerou estresse com alguns médios, que acarretou com a saída deles. Então, é uma discussão linda que a gente está fazendo aqui.
vendo Kardec conversando com a ciência da época. Isso é que é a grande importância. Kardec dialogava, né? Então, a gente consegue sentar com qualquer pessoa da área acadêmica e ter uma conversa de nível, né? Ao ponto, quando a gente lê algumas obras tidas como espíritas, chega a ser, né, complicado você sentar, a gente se passa vergonha, né? Fala, mas isso aqui de onde saiu? Bom, publicaram. Algum comentário mais? Ricardo? Boa noite, gente. Desculpem o atraso aí. Eu estava em outro compromisso. Como eu não resisto ficar calado, né? Alguma coisa eu tenho que falar. O Gabriel, conversar com os espíritos é conversar com gente através de um intérprete. Com gente através de um intérprete, que nem sempre é um bom intérprete. Aí está o problema. Não é só conversar com gente. Quando eu pego um texto escrito pelo Dr. Jorge Andréa, por Deolindo Amorim, por Carlos Embaçaí, eu tenho certeza absoluta, foi eles que escreveram. Retrato o que eles pensam. Se eu pego uma página escrita por André Luiz, eu tenho forte presunção de que seja exatamente o que o André Luiz pensa, mas não certeza absoluta. Não certeza absoluta. Porque veio através de um intermediário, que foi o melhor que nós tivemos. Estou pegando aqui o ápice, pegando o máximo, que foi o melhor intermediário que nós tivemos. Ainda assim, ele próprio diz que errou muitas vezes. Chico disse que errou muitas vezes, inclusive com aquelas cartas de Marte, etc, etc. Ele confessou na entrevista da doutora Marlene que aquilo ali ele deve ter influenciado, porque ele estava muito animado, muito entusiasmado com aquelas ideias todas. Então, aí, esse é um problema importante dessas dificuldades que eu vejo, às vezes, quando a gente pega uma questão do Livro dos Espíritos, que é fixista, que é radicalmente fixista, né? E que possivelmente pode ter sido, do que você falou, um espírito limitado, ou que um médium que fantasiou aquela coisa ali não saiu como deveria, né? Esse é um aspecto que eu gostaria de comentar. O segundo aspecto é quando, eu não sei se você falou, Gabriel, sobre a questão do mineral e da planta. Acredito que tenha falado, não? Porque, na verdade, quando o Kardec fala nas experiências, o Adair leu, na animalidade, Kardec não está incluindo aí nem planta nem mineral. Na obra de Kardec, nos livros, não existe essa possibilidade. Inclusive, Kardec fala que na planta tem princípio vital, mas não princípio espiritual. Embora que na Revista Espírita há alguma coisa um pouco diferente. Tem um diálogo com o gênio das flores, que São Luís conversa Kardec, um espírito dizia que era o espírito das flores, e desse diálogo sai uma situação em que Kardec fica, porque São Luís vai dizer que há sim, há espíritos que cuidam das plantas e há espíritos nas plantas. São Luís diz isso, Kardec fica meio assim, não prossegue a coisa e tal. Há duas comunicações na Revista Espírita, um de um médico, que escreve uma carta falando das experiências do princípio inteligente nos minerais e nas plantas. Kardec publica, e há uma outra de um espírito que também diz a mesma coisa, né? Kardec não se mostra muito confortável com relação a isso. Então, eu vejo que Kardec parte de um ponto que é um ponto já um pouco mais adiante. Eu vejo que ele admite essa evolução do princípio inteligente, mas em seres dotados de animalidade. Então, já seres muito primitivos, mas naquilo que na época se chamava reino animal. As experiências nas plantas, e muito menos no mineral, não é abordado por Allan Kardec, embora na Revista Espírita tenha alguma coisa a esse respeito. Só acho que é um comentário interessante a gente saber disso, e só como uma contribuição aí. Eu acho que nesse caso, Ricardo, o desafio ainda é maior,
Porque com os espíritos, a gente está partindo do pressuposto de que são seres iguais a nós, essencialmente, fora do corpo. Ou seja, eu posso chamar para conversar. Com as dificuldades do intercâmbio mediúnico que você pontuou. Com relação ao princípio espiritual, por exemplo, e aqui é especulação mesmo, né? Como é que a gente comprova, por exemplo, a existência desse princípio espiritual? Do ponto de vista filosófico, a gente pode levantar argumentos. Eu estou pensando assim, do ponto de vista factual, será que a gente tem algum mecanismo? Eu, a princípio, não conheço nenhum. Por exemplo, a gente não vai evocar, estou viajando aqui mesmo, mas para a gente raciocinar. Eu vou evocar um espírito que está numa pedra, por exemplo, né? Não é uma coisa viável, a gente não está atribuindo um desenvolvimento de inteligência. Do ponto de vista factual, discutir isso é mais desafiante do que a nossa sobrevivência enquanto espíritos, porque a gente tem isso que a gente chama de inteligência, que é um atributo essencial do ser, né? Então, assim, você cria alguns mecanismos para identificar que existe uma inteligência que é invisível, que é causa de alguma manifestação, que é o raciocínio básico que conduz Kardec nas suas pesquisas. Para a gente levar isso para estágios anteriores, a gente não tem essa ferramenta, né? E o que a gente faz, né? Sei lá, se a gente tem algum espiritômetro que a gente vai conseguir inventar, né? E coloca ali, tem um espírito aqui e tal, quer dizer, não sei, né? Mas assim, é desafiador, né? Por isso que a gente fica mais no sistema filosófico, a gente fica mais no especulativo do que no factual, óbvio. E aí, depois de Kardec, a gente vai ver diversos autores que assumem posições diversas também, justamente porque, né, não é alguma coisa que a gente tenha esse outro modo de controle, a não ser comparar os sistemas que são propostos, né? Então, assim, se Kardec começou a arar a terra aí, como o povo falou, essa plantação, vai longe ainda, né? A gente tem muito pela frente. Alguém mais? Só rapidinho. É interessante, né? Diga. Que na revista espírita, né? E em algumas partes das obras fundamentais, a gente vê, né? Existem animais em Júpiter, né? E Júpiter é tido como algo já bem à frente. Então, qual é o caminho desses animais, se lá ainda existe animal? Né? Então, quer dizer, se o homem está para os animais como Deus está para os homens, então a coisa é muito filosófica, não tem uma menor. Então, tomar um cuidado nesses fechamentos de questões. Esse assunto, a hora que eu vi, falei, nossa, isso vai ser lindo hoje. Aproveitar que deu uma escorregada filosófica, especulativa, que aí a gente pode, né? De certa forma, a matéria ou os corpos materiais são vistos pelos espíritos de uma certa forma. Eu vou repetir de uma certa forma só para ficar bem especulativo mesmo, né? Como, na realidade, um instrumento para a evolução do espírito. Ou seja, ao passo em que, do ponto de vista científico, esse mundo natural não teria assim, uma finalidade em si mesma, eu acredito que, do ponto de vista espírita, o mundo material tem uma finalidade em si mesmo, que é promover um campo de trabalho, uma ferramenta, um instrumento para a evolução do espírito. Se essa for a hipótese, e se, juntando essa hipótese, há uma evolução espiritual, no sentido intelecto-moral, um progresso, não vou usar evolução, um progresso intelecto-moral, me parece coerente de que um espírito mais evoluído intelecto-moralmente precisa de uma ferramenta ou um corpo material mais desenvolvido para que ele possa exercer a sua capacidade intelecto-moral. Nesse sentido, se o corpo, os corpos, os animais, o corpo animal, o corpo humano, funcionar como um instrumento, sob esse aspecto, a gente poderia dizer que a evolução biológica é também alguma melhoria. Melhoria se a gente colocar esse sentido teológico na história, no sentido de que, se o corpo, a vida animal, é para um instrumento para o espírito, e os espíritos melhoram, progridem,
esses corpos poderiam ser encarados com essa finalidade como corpos melhores do que os corpos anteriores. Então, a evolução, sob esse aspecto especulativo, teria uma finalidade. Feliz, Então, você tocou pessoal, num ponto. Só completar Isso o porque é pensamento dele. 9h13, está faltando 2 minutos para gravar, né? Só pra... Você inclui o dos animais aí nessa fala? Nesse estudo filosófico que você colocou? Você está incluindo os animais só para entender bem? Tô. Eu, pessoalmente, na minha hipótese, aqui sim. Espiritismo elianista, né? Eu estou Então- pensando o seguinte, só para complementar o seu raciocínio, Rodrigo, eu já te passo, que eu acho importante. O Espiritismo tem uma visão teleológica da vida, de maneira geral. Essa é uma posição consolidada. Tudo que o Espiritismo olha, ele olha sob esse viés de finalidade. Isso na obra de Kardec é fácil de perceber. Ele usa até uma expressão que é bem personalista, de porque Deus quer assim, assado, a gente tem que levar para a metáfora da coisa. Esse é um desafio. Como que a gente pode ter uma visão teleológica da evolução biológica sem violar as regras que são tipicamente biológicas? Como construir uma interpretação que seja coerente com essas duas visões? Porque a galera da área de evolução, que lida com divulgação científica, reclama muito disso. Assim, evolução não serve para nada, são modificações, e daí eles ficam bravos, assim, não está melhorando ninguém, blá, blá, blá. Tanto que eu mostrei no início a definição do que evolução é melhor, e eles ficam bravos. Para nós espíritas, não é que a gente discorde disso, mas a gente tem um ponto de vista filosófico que é teleológico, que a gente não sabe dizer, aí sim é especulativo, tá? Mas como o espírito participa desse processo? Aí você vai ver autores que vão desenvolver ideias, por exemplo, tem um aqui que chama Ricardo, que escreveu um livro sobre isso, com amigos dele, diz, mas as mutações, o espírito participa e tal, a gente começa a criar esses sistemas, elas não são aleatórias, existe uma influência espiritual e tal, a gente vai construindo. Por quê? A gente tenta conciliar essa visão teleológica que respeite as regras do jogo biológico, senão a gente cai no maravilhoso e no sobrenatural, que é tudo que o Alan não queria. Né? Perdão, Rodrigo. Continua. Então, rapidinho aqui, essa questão dos animais de Júpiter, etc. Vamos perguntar para o habitante de Júpiter. Para quem riu, foi exatamente o que o Kardec fez, né? Na fronteira dessas questões filosóficas, desde Aristóteles, falando de algo, etc. O que ele fez? Menos filosofia e mais ciência, ele fez um protocolo experimental para conversar com nós, habitando outras densidades, outras dimensões, né? E que é interessante, porque o ponto de vista que vem de lá vem de uma matéria diferente, vem de uma área do universo diferente, que a gente não vive no dia a dia, e embora sejam longe de serem deuses, com essa perspectiva traz muita riqueza. Por que, então, não concentrar em falar com habitantes de outros planetas, outras dimensões do universo? Né? E aí vale uma questão seguinte, né? Aí é autoconhecimento, né? A gente, de repente, sentir vergonha de não estar alinhado com uma teoria ou a comunidade, etc. e tal, até que ponto isso prende a gente de caminhar na verdade, né? Vamos perguntar para quem sabe mais, né? Vamos abrir a ciência espírita, vamos voltar com a ciência espírita, né? Porque é bacana esse movimento da filosofia, mas e a ciência? Vamos melhorar o protocolo de comunicação. Por que não consegue falar com inteligência de outros planetas? Inclusive, eu aposto veementemente que muita coisa do Livro dos Espíritos já vem desses seres. Como houve comunicação na revista espírita com Júpiter, diretamente ali. Mas por que isso aí não é tocado? Né? Aí estamos aqui falando de teologia, não sei o quê, teologia, filosofia. Aí chega o cara e fala assim, não é isso não, porque não foi assim que eu fiz. Porque há milhares de anos atrás, seus corpos eram assim, assim, assado, entendeu? Então, assim, estou só trazendo um novo jeito de olhar a coisa para ver se a gente anda na casca da cebola da verdade aí, entendeu? Valeu. A questão, Rodrigo, também nosso tempo já é findo, mas só para... A questão é o que você falou, os protocolos, vamos chamar de protocolos, Kardec chamava do método,
os nossos protocolos hoje não dão garantia em relação à mediunidade, né? Para quem estuda e trabalha com a mediunidade. Não há garantia, se a gente pudesse usar essa palavra, de que o espírito que esteja comunicando seja daqui ou dali. O espírito pode se comunicar, precisa de vir de Júpiter, ele pode se comunicar e dizer eu vim da África, ou eu vim da Ásia, ou eu vim da Europa. E não há garantia para a gente que ele veio da Ásia, da Europa. Então, não é uma questão só em relação a outro planeta, efetivamente. É uma questão intrínseca ao mecanismo da mediunidade, né? Que aí eu acho, sim, que aí a gente pode avançar no estudo da mediunidade, pode, né? Tem toda uma outra discussão que vai ser tema, inclusive, do TED do ano que vem, já encerrando, fazendo propaganda, né? Do TED do ano que vem, tem um tema em que a gente vai discutir essa questão da mediunidade, mas é uma outra questão também boa para discussão. Nosso tempo é finito, a gente agradece bastante ao Gabriel pelo trabalho, pela exposição, agradecemos a todos que participaram da discussão, arando a terra, jogando semente, né? Vamos ver quando os frutos chegam, Nós vamos fazer uma pequena prece para a gente encerrar, então, convidando a todos a visitar lá a página do espírita.info/TED, né? Para já irem vendo os temas para o ano que vem e colocando aí na sua agenda para a gente continuar os nossos estudos. Amigo e mestre Jesus, com alegria encerramos essa etapa dos nossos estudos, felizes pela oportunidade de estarmos juntos, trocando ideias, refletindo, analisando, especulando, com base nos seus ensinamentos, com base nos ensinamentos da doutrina espírita. E os nossos amigos espirituais que nos acompanham nessa atividade, os nossos amigos pessoais, possam continuar nos estimulando a curiosidade sadia para a pesquisa, para o aprendizado, para o progresso. Felizes assim e alegres pela oportunidade do reencontro com os amigos e com as amigas, nós encerramos o encontro da noite. Que assim seja. Valeu, pessoal. Muito Obrigado. bem. Por que a gente não vai ver mais?